Queridos, hoje nós estamos dando início ao estudo do livro A Dracma Perdida, né? Todos vocês têm o livro em mãos? É importante que, como nós faremos no modelo de leitura do livro, é importante que você tenha o livro e você acompanhe a leitura juntamente conosco. E na medida que nós formos lendo, nós vamos trazendo toda a fundamentação doutrinária à luz da Escritura, a fundamentação e a explicação, ok? Então vamos começar hoje e vamos aí seguir adiante nos próximos meses. Não temos ideia do prazo, né, do estudo, mas vai dar certo, né? Acredito que com 6 meses, ou talvez um pouquinho mais, ou um pouco menos, nós consigamos dar cabo deste livro, né, do estudo. Tá bom? Então aí, A Dracma Perdida. Eu quero começar trazendo algumas considerações iniciais antes da leitura. Quero começar por essa epígrafe aqui, que, salvo engano, está na página 15, 14, 13, não está numerada, né? Essa epígrafezinha que está aí bem dizendo assim, ó, o leitor atento. É só uma página em branco e um textinho pequeno lá em cima. Encontraram? É um pensamento de Machado de Assis, que diz: o leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem 4 estômagos no cérebro, e por eles faz passar e repassar os atos e os fatos, até que deduz a verdade que estava ou parecia estar escondida. Então veja que este pensamento é um pensamento de um literato, de alguém que compreende que um texto literário, entenda um texto literário, né, em todos os sentidos. A Bíblia é um livro, é um texto literário, ou seja, uma literatura secular ou uma literatura sacra, cristã, não importa, mas todo texto literário, ele é geralmente um texto muito profundo, muito bem articulado, e que vai trazendo verdades embutidas nos muitos discursos, né? Ou seja, o autor ele faz uso do discurso das personagens para traduzir não somente a visão de mundo que ele possui, a visão da verdade que ele possui, mas também para colocar em contraste as muitas perspectivas, as variantes, os pensamentos acerca da verdade. Então, Machado de Assis, ele julga necessário, e aqui ele fala, ele chama o leitor atento de um leitor verdadeiramente ruminante. Ou seja, ele traz a ideia de que a vaca, por exemplo, né, teria 4 estômagos, né? E então o animal, ele come o alimento, mastiga, engole, cai no primeiro estômago, e aí o estômago devolve aquela comida mastigada e ele torna a comer, ou seja, ele vai ruminar, e ele torna então a abstrair mais elementos e substância daquele alimento já comido, e ele então vai para o segundo estômago, que torna a voltar, ou seja, é um processo de ir e vir, e ele coloca nesses 4 estômagos, ou seja, é um trabalho árduo. Toda leitura vai exigir de nós esse trabalho de ruminar, de ler, de reler, de considerar, de reconsiderar, até que se extraia toda a ideia que está presente no texto, explícita ou implicitamente, não é? Então os irmãos vão perceber isso, vão perceber o quanto que é rico cada um dos parágrafos, dos capítulos, né, que trazem esta verdade. Quando nós fizemos o lançamento desse livro em 2016, nós fizemos um banner grande. Nesse banner nós colocamos uma frase que não está aí no seu livro, mas diz assim, ó: ele ansiava ter os olhos curados, mas não imaginava tudo o que iria enxergar. Ou seja, é uma frase que fala da personagem principal do nosso drama, que é o cego do Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos tomar aquele cego como a nossa principal personagem, e vamos falar de como que ele foi curado. Portanto, o livro ele vai tratar basicamente do tema da cegueira,
Ou seja, vai falar acerca da necessidade que todos os homens têm de enxergar, mas não o enxergar dos olhos físicos, mas o enxergar a verdade espiritual tal como ela é. Portanto, uma vez que a personagem do livro é o cego do Evangelho, esse cego ele vai representar, portanto, todos os homens. Por isso que é dito que é o cego de nascença, indicando que todos os homens nascem culturalmente e pelo seu nascimento carnal, cego das suas faculdades espirituais. Então ele está impedido de compreender, de ver, de assimilar a verdade. E para que o homem, portanto, chegue ao conhecimento da verdade, ele terá de passar por um processo de cura, assim como esse homem do Evangelho, o cego do Evangelho, passou por um processo de cura. Então, basicamente, a hermenêutica desse livro passa por 3 pontos. O primeiro, vocês têm que entender isso, é a estrutura não linear da narrativa. O que significa isso? Quando alguém vai escrever um livro, a pessoa talvez, não que não seja preparada, mas que talvez tenha uma visão monológica da coisa, faz uma história que tem um começo, um meio e um fim. Era uma vez, aí vem a narrativa da história, e viveram felizes para sempre. Então, um livro desse não tem nenhuma dificuldade de se entender, porque você começa a história do começo, discorre o meio da história e tem o final. Então, você leu, entendi. Quando você encontra um livro, uma literatura, que tem uma estrutura narrativa não linear, significa que ela não necessariamente começa pelo começo, né? Mas que a ordem temporal dos acontecimentos, elas estão fora do eixo do tempo, passado, presente e futuro, está fora. Então você tem que tomar esse cuidado para que você então possa compreender cabalmente o sentido do livro. No caso especificamente deste livro, A Dragão Perdida, pense comigo e entenda. O narrador é o cego curado do Evangelho. Por que o cego curado? Porque quando ele começa a narrar a primeira linha, ele já está curado. Vocês entenderam bem? Só que quando ele começa a narrar, embora ele esteja curado, ele está narrando o passado dele quando ele ainda era cego. Então, os extremos da história se encontram no início, tem uma narrativa, o cego está narrando o seu passado. No final do livro, quando vocês chegarem na última página, vocês vão perceber que ele está falando tudo isso sentado numa cama, ou deitado numa cama, e ele está morrendo. São nos últimos suspiros da sua vida é que ele está lembrando toda a sua história. Ele não queria morrer sem deixar um legado, sem deixar a sua experiência registrada, para que outros pudessem aprender com a experiência dele. Então veja, ele está curado, contando a sua história. Então ele está aqui no seu presente, contando o seu passado. Então o livro começa do passado para o presente dele. Perfeito? Agora, tem um detalhe da visão, da estrutura narrativa não linear, que é um detalhe muito interessante. Quando o cego de nascença, na sua experiência, ele é curado, vocês vão enxergar o momento que ele é curado. Ele vai enxergar que ele lava os seus olhos nas águas do tanque de Siloé. Lembra que Cristo cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego, não é? E fala, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele vai. Quando então ele lava os olhos, neste momento, os olhos dele são abertos, ele enxerga o céu refletido nas águas, aqui da piscina, do tanque, e neste momento se abre uma visão. Ele vai ter uma visão aqui. Pastor, mas isso está na Bíblia? Não, não está. Aqui está o segredo de uma criação dramática para colocar nesta visão fatos que estão na Bíblia. Então, por exemplo, a Bíblia não fala sobre a morte de Cristo? Sim ou não? A Bíblia não fala sobre a queda de Lúcifer? Sim ou não? Sobre a queda do homem? Então, todos esses acontecimentos que estão na Bíblia, neste livro,
será colocado numa visão. Quando o cego enxerga, os olhos se abrem, ele passa a ter a visão acerca do exato momento da morte de Cristo. É como se ele entrasse na história da morte de Cristo. Preste atenção. Só que neste momento que ele está tendo a visão, a morte de Cristo, no eixo do tempo, ainda não aconteceu. É diferente, né? Dá para entender? Quando ele morre, que ele acabou de contar a experiência dele, ele vai contar a visão que ele teve. Foi uma visão. Quando ele morre, assim que ele morre, começam, de fato e de verdade na história, os acontecimentos da prisão de Cristo e da sua morte. Por isso que a história, a estrutura narrativa é não linear. Os acontecimentos estão trocados ou invertidos dentro da narrativa. Pastor, por que se cria essa ideia? Por que fazer? É para dificultar? É para o leitor não entender? Não. É para sinalizar que a morte de Cristo, ou o evento da morte de Cristo, o drama dessa morte, requer uma revelação. Significa que somente quando os olhos espirituais, seus e meus olhos e os seus olhos, são abertos espiritualmente, é que se pode ver o que de fato aconteceu quando Cristo foi crucificado. Ou seja, sem terem os olhos abertos, por mais que alguém conheça a historicidade da morte de Cristo, não poderá compreender o que de fato acontecia no mundo espiritual quando Cristo era crucificado. Vocês entenderam bem? Então, essa narrativa ela é feita deste modo para poder indicar a necessidade de revelação. A hermenêutica desse livro passa pela estrutura da narrativa não linear, que é o tempo narrativo, e pelo tema cegueira do homem, revelação acerca da verdade da redenção. Tá bom? Bem, mas tudo isso nós vamos ver paulatinamente na medida em que nós estivermos lendo o livro. De todo modo, eu estarei sempre com vocês lendo e explicando aquilo que for necessário explicar dentro dessa estrutura narrativa não linear. Tá bom? Então, página 17 do livro. Vamos lá. Capítulo 1, página 17. Um cego com sede de visão. Naquela noite, Marcos fugiu nu, deixando para trás o lençol que o envolvia. Tenho que dar uma pausa aqui. Como é uma leitura explicativa, abra o seu livro na última página, na página de número 201. Aí vocês vão encontrar no penúltimo parágrafo assim: por entre a janela meio aberta, por onde o clarão da lua penetra o meu quarto, vejo um jovem nu que foge por entre as trevas da noite. Marcos, minhas vistas se escurecem, já posso ver a luz. Você sabe que o livro começa falando sobre Marcos e termina falando sobre Marcos. Pastor, quem é esse Marcos? Bem, no próprio Evangelho de Marcos, as Escrituras, o Marcos ele vai colocar esse episódio. Ele diz que no momento em que Cristo foi preso, ele estava no Getsêmani, ali com seus discípulos, né? Lembra? Que chegou Judas e chegou também aquela turba. Naquele momento em que Cristo foi preso, só tem um único versículo ali, né, em Marcos, que diz que tão logo Cristo foi preso, viu-se um jovem que fugia por entre a multidão, um jovem nu. Ele certamente estava vestido com a sua veste. Talvez na sua fuga daquele momento, alguém tenha tentado agarrá-lo pelas vestes para segurá-lo. Ele deve ter desatado o bordão e largado as vestes e fugido nu. Não que ele estivesse nu, mas estando ele vestido, na ânsia de se livrar, ele deixa para trás as vestes que alguém segurava e foge sem roupa por entre as trevas da noite. Entenderam bem? Então o livro começa com esse episódio, termina com esse episódio. Lógico que aqui, se o personagem principal ele está contando a visão que ele teve no passado, ele viu esse evento em visão, mas no final, quando ele está na sua casa,
na sua cama, ele olha pela janela semiaberta e ele vê agora, em realidade, Marco fugindo, para sinalizar que neste momento que ele está morrendo, começa de fato o momento em que Cristo é preso para ser crucificado. Então a morte vai acontecer da página 22 para frente, ou melhor, da página 201 para frente, o que significa que tudo antes narrado foi uma visão. Então a ideia é visão. Um cego com sede de visão. Tudo que nós precisamos é visão. Tá bom? Continua na leitura, página 17. Naquela noite, Marcos fugiu nu, deixando para trás o lençol que o envolvia. Desprovido de qualquer cobertura, aventurava-se agora nas densas trevas de um dia que marcaria para sempre a história da humanidade. Os demais discípulos também fugiram ao verem o seu mestre ser traído e preso. Abria-se a partir de então o caminho do Calvário. Havia cruzes, pavimentado pelo sangue de Jesus e ladeado de espectadores perversos, curiosos, compadecidos. Não sei se estou certo disso. Talvez esta concepção da gênese da paixão de Cristo não passe de uma veste velha, cozida e imposta pela religião humana. Seria esta a razão porque Marcos teria fugido nu, aventurando-se nas densas trevas daquela noite? Observem como que a ideia está sendo tramada. Marcos, ele se despe de uma veste e sai nu. A personagem diz: talvez a concepção que se tem comumente da morte de Cristo seja como uma veste que foi tecida, cozida, costurada no corpo da pessoa. E uma hora é preciso que você tire esta veste velha, essa visão velha que a religião legou a nós, e que você fique totalmente despido. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, a religião vai cozendo, vai costurando uma veste em nós, uma roupagem, uma visão, um entendimento errado acerca da morte de Cristo. Então, o Marcos aqui, ele representa aquele que vai deixar essa visão velha para agora buscar saber o que de fato aconteceu quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Em outras palavras, nós ouvimos muitas coisas sobre a morte de Cristo. Ouvimos falar que os judeus mataram Jesus. Ouvimos dizer inclusive que o Pai matou Jesus Cristo, Deus o Pai, que ele estava irado com Jesus Cristo, ou que estando ele irado com o homem se irou contra o seu próprio filho, colocando-o e exigindo que o filho pagasse o preço, como se fosse uma exigência totalmente do Pai. Essa visão é comum no meio cristão atual, mas como diz aqui, talvez não seja essa concepção da gênese da paixão de Cristo uma veste velha, que a semelhança de Marcos, devemos nós também deixá-la para trás e ir em busca da verdade? Página 18. Também não sei. A única certeza que tenho é que a nudez de Marcos e as trevas nas quais ele se embrenhou sugerem algo importante: a ignorância do não saber e o despojar-se do vulgo idólatra para ir em busca da verdade desconhecida. Ou seja, quando ele entra naquela noite escura, era uma noite, certamente, as trevas da ignorância, as trevas do não saber. Muito cuidado, se porventura algum de nós eventualmente possa considerar: eu tenho a luz plena. Aqueles que pensam que veem completamente, que têm a clareza, que têm o conhecimento, eles nunca irão atrás da verdade, porque para eles já têm todo o conhecimento. Ou seja, eles não se permitem considerar a possibilidade de que alguma coisa que ele aprendeu possa não estar correto. Então, essas duas coisas são importantes: a ignorância do não saber, que é as trevas, e o despojar-se
do vulgo idólatra para ir em busca da verdade desconhecida. O vulgo idólatra é o conhecimento do vulgo, o conhecimento comum que as pessoas têm, e é idólatra porque as pessoas tomam este conhecimento como se fosse a verdade e ficam ali prestando culto a esse conhecimento, não sabendo eles que precisam de uma revelação. As trevas, do ponto de vista humano, falam da falta de visão e compreensão dos fatos. Os julgamentos pelos quais Jesus passou, assim como os momentos cruciais de sua morte, ocorreram em meio às trevas. Trevas mesmo em pleno dia. Ele foi julgado de noite, não foi? E sendo crucificado, o sol se escureceu. Os homens e mulheres que ali estavam não podiam enxergar verdadeiramente o que ocorria. Então nós estamos tomando as trevas da noite do julgamento e as trevas do dia da morte de Cristo para representar exatamente a cegueira que as pessoas vendo não viam, porque estavam em plena noite. As trevas da religião cegam, embaçam, confundem. São como vestes que vão se ajustando pouco a pouco nos homens até cobri-los plenamente. Eles as levam consigo durante toda a sua vida, como se fosse a própria pele. Tornam-se naturais, e assim a cegueira vai se perpetuando nas gerações vindouras, legando à humanidade posterior a mesma incapacidade de ler os fatos da redenção, como de fato os são para Deus. Marcos deixou para trás o lençol que o cobria. Aceitava a condição tenra de um simples jovem que não aprendeu a saber. Humildemente abria mão de qualquer herança, a fim de começar do início, completamente nu, desprovido, como quem procura o caminho do renascimento. Isso aqui é um apelo para mim e para vocês, para todos nós. Marcos deixou para trás o lençol que o cobria. Talvez nós trazemos essa veste da religião, que nos ensinaram muitas coisas equivocadas acerca da morte de Cristo. Como Marcos, devemos aceitar a condição tenra de um jovem simples que não aprendeu a saber. Com humildade, abrir mão de qualquer herança, a fim de começar do início. Quem aqui deseja compreender a redenção de Cristo? Deseja? Você deseja perceber todas as forças que operavam naquele dia? Vocês querem saber exatamente por que Cristo morreu? Tanto do plano divino, quanto do plano histórico. Então, é preciso que tenhamos humildade e abrir mão de qualquer herança, a fim de começar do início, completamente nu, desprovido como quem procura o caminho do renascimento. Vamos abrir mão de tudo e vamos começar a trilhar um caminho a partir do começo. Uma coisa interessante que vocês vão ver nesse livro é que vai haver 3 vozes que falam, as 3 vozes falando sobre a morte de Cristo. Cada um tem uma perspectiva diferente, não é? Cada um vai falar acerca de uma linha de pensamento diferente. Somente João, que é o Ioannes aqui do livro, é que vai ter a visão correta e clara da verdade sobre a morte de Cristo. Sabe por quê? Porque ele diz assim: vocês não sabem da verdade porque vocês começam pelo meio da história. Vamos entrar nos bastidores da história, vamos rebuscar a origem de tudo, vamos começar desde o princípio até chegarmos a este momento. Em outras palavras, ninguém poderá entender uma verdade começando o seu estudo pela metade da conversa. Imagina você chegar numa rodinha de amigos, né? Está aqui eu, o Marcinho, a Loura e o Josué conversando um assunto. Aí a Paola chega no meio de uma conversa e já quer dar o seu palpite, sua opinião sobre algo que ela pensa que está entendendo, mas não sabe sobre o que de fato estamos conversando. Não vai ter um problema? Então, quando se quer compreender uma verdade bíblica, não basta que você saia colhendo versículos, né, isolados.
temos que reconstruir todo o contexto da história de Deus com a sua criação. Desde o começo de todas as coisas, como todas as coisas ocorreram, como que cada acontecimento desencadeou o próximo. É uma cadeia de acontecimentos, um dando origem ao outro, um acontecimento dando sentido ao próximo acontecimento. Somente assim é que nós poderemos compreender. Se não é este o significado, finalzinho da página 18, para mim não importa, servir-me-á a mim e a qualquer um que desejar conhecer a verdade acerca da morte de Jesus como metáforas de uma verdade inegável. A necessidade de reconhecimento das trevas que envolve a humanidade, ou que envolvem a história da redenção e da humanidade, necessária a fim de nos despirmos de qualquer saber tradicional incompatível à religião. Ou seja, se alguém lendo esse livro diz assim: pastor, mas eu não concordo que a nudez de Marcos nessas trevas signifique isso. Não, para mim você está inventando isso aqui, não é? Alguém pode falar isso? Mas aí veja, isso aqui é um texto literário. O próprio personagem que está dizendo essas palavras está dizendo: se não é esse o significado, para mim não importa. Não vamos querer teologizar as coisas, né? Simplesmente eu quero tomar essa história de Marcos como metáforas para ilustrar uma verdade inegável. Qual a verdade que ele quer ilustrar com a história de Marcos? A necessidade de reconhecimento das trevas que envolve a história da redenção e de humildade necessária a fim de nos despirmos de qualquer saber tradicional incompatível à religião. Ou seja, é só uma metáfora, não precisa brigar comigo, não precisa criar problema, dificuldade, é só uma metáfora. Usamos a história de Marcos, que é uma história marginal em toda a Escritura, não é estruturante do texto sagrado, apenas para fazer uma metáfora. Pensar, Marcos se despiu, eu preciso me despir. Despir-se de quê? Precisamos nos despir da veste tradicional, do entendimento equivocado acerca dos eventos da redenção. Na primeira página e no primeiro capítulo estamos dizendo: existe um problema que envolve a história da redenção. Ou seja, estamos chamando a atenção das pessoas para o seguinte: será que aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você concebeu acerca da morte de Cristo é a verdade? Veja que nós não estamos colocando em dúvida a morte de Cristo, jamais. Isso é um fato. Tanto foi profecia como teve o seu cumprimento na história. Estou perguntando: será que aquilo que nós entendemos acerca disso, aquilo que foi recebido, está correto? Que tal nós recomeçarmos? Página 19, segundo parágrafo diz: veio-me à recordação esta velha história de Marcos, registrada no evangelho que recebe o seu nome, e pareceu-me bem apropriada para com ela introduzir as reminiscências de uma experiência que mudou para sempre a minha vida. Reminiscências, as lembranças. Então ele está se lembrando da experiência que ele teve, a experiência que mudou a vida dele. Ele continua dizendo: sou aquele cego do evangelho, apenas conhecido pelo epíteto cego de nascença. Não é verdade que quando o pregador vai mencioná-lo, sempre chama, né, o cego de nascença? Sim ou não? Veja, a Escritura não registra meu nome. Talvez pela razão de ter sido eu um simulacro de homem, cuja realidade se encontra em muitos outros de igual experiência. De sorte, afeito leitor, que o meu nome poderia ser qualquer um, inclusive o seu. E como nome e pessoa se identificam, tornando-se um só, seríamos nós uma só pessoa, como de fato somos, antes e depois do Siloé. Ou seja, o cego do evangelho está dizendo: eu tive uma experiência que mudou a minha vida. O evangelho apenas me chama de cego do evangelho, ou cego de nascença. Não tem meu nome, porque não tendo nome, você pode identificar esse cego com você mesmo, como de fato nós todos somos. A nossa experiência antes do tanque
e depois do tanque de Siloé. E, portanto, aqui, neste exato momento, do último parágrafo da página 19, começa, portanto, a narrativa da sua experiência. Até aqui, o que fez o cego curado do Evangelho? Apenas fez uma aplicação sobre a necessidade que se tem de cura. Ele disse: eu fui curado, eu vi, e você também não precisa de ver? Em outras palavras, se você quer ser curado, assim como eu fui curado, que tal nós olharmos para Marcos e extrair uma lição, nos despirmos dessa veste velha, dos costumes, da tradição, da religião? Que tal nos embrenharmos na noite escura, nu, como quem está começando do zero, como quem está nascendo? Nós não nascemos nus. Que tal nós começarmos do zero em busca desta verdade? Então, isso foi o que ele introduziu numa forma de um chamamento, uma chamada, um apelo para que o leitor possa começar pelo caminho certo. E aí começa a narrativa da sua experiência. Nascido em um lar paupérrimo, aprendi ainda na fase pueril a frequentar o templo e a sinagoga. Não como o faziam os demais homens, nem tampouco com a mesma intenção, porque o frequentar recintos sagrados é corrente por vários motivos. Quero fazer uma pausa para trazer uma explicação. A maneira como esse cego do Evangelho narra é uma maneira reflexiva. Ele não vai apenas narrar os fatos, ele vai narrar os fatos e vai pensar os fatos. Seria mais ou menos como você chegasse no final do dia na sua casa e você deitasse na sua cama e fosse conversar com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seu filho, ou com alguém, e você fosse contar o seu dia. Você fala assim: rapaz, hoje pela manhã ocorreu-me isso, isso e aquilo outro. E a partir de então você começar a pensar esse acontecimento, começar a refletir sobre esse acontecimento. Talvez esse seja um ponto especial e dramático de toda a narrativa, porque infelizmente nós costumamos narrar os fatos, mas não costumamos refletir sobre eles. Às vezes nós até lemos a Bíblia, você lê uma história toda da Bíblia, mas você não para refletir, pensar, considerar sobre aqueles eventos que você acabou de ler. Portanto, essa personagem, que é o cego curado do Evangelho, ele vai narrar os fatos, só que ele vai refletir os fatos, e nós temos que refletir juntamente com ele. Olha como é que ele começa a reflexão dele. Nascido em um lar paupérrimo, aprendi ainda na fase pueril, na fase da infância, a frequentar o templo e a sinagoga, não como o faziam os demais homens. Ou seja, eu não aprendi a frequentar o templo e a sinagoga como todos os homens aprenderam, nem tampouco com a mesma intenção, porque o frequentar recintos sagrados é corrente por vários motivos. Cada pessoa que vai, quando vai a um templo religioso, a um culto religioso, a uma casa de oração, cada um, imagina, tem 100 pessoas numa reunião, cada um tem um motivo. Por que você veio aqui? O que você veio buscar? Ele está dizendo aqui: porque o frequentar recintos sagrados é corrente por vários motivos. Quantos são os interesses, tantas as razões. No meu caso, ia eu em busca de ganhar algum óbolo com que pudesse ajudar em minhas misérias. Óbolo é uma moeda de pequeno valor, um valor que chega a ser irrisório. Seriam alguns centavos. Talvez, trazendo para os dias de hoje, vamos pensar numa moeda de 25 centavos, só para a gente poder ter uma ideia. Quando alguém está ali no semáforo pedindo uma esmola, alguém está na esquina pedindo, ela não está ali para ganhar R$1 milhão, nem R$1.000, ela está ali para ganhar umas moedas, ela quer uma moedinha. Lógico, se alguém der uma nota grande, vai ficar muito feliz, mas a expectativa é de que alguém lhe dê 10 centavos, 50 centavos, né, dê algumas moedas para ela. Ele diz: no meu caso, eu ia ao templo e à sinagoga
sinagogas em busca de ganhar algum óbolo com que pudesse ajudar-me em minhas misérias. Minhas idas e vindas ao templo, entretanto, não diferiam muito das dos outros piedosos. Éramos exageradamente piedosos. Os homens em geral são piedosos. Olha que reflexão mais linda. Éramos extremamente ou exageradamente piedosos. Aí ele reflete: os homens em geral são piedosos, piedosos consigo mesmos. Cada um como quem busca o seu próprio interesse, com os olhos postos no umbigo. Por isso, ninguém enxergava o outro. Qual que é o tema que nós estamos tratando? Não é o cego do Evangelho? O tema não é a cegueira, a necessidade de revelação? Olha o que ele está colocando: muitos indo ao templo, muitos indo à sinagoga, mas como cada um é extremamente piedoso para consigo mesmo, só olha para o seu próprio umbigo, ninguém enxergava os outros. Eu mesmo não podia ver os que enchiam o templo. Olha, ele podia ver os que enchiam o templo? Ele não era cego? Como é que ele fala, eu mesmo não podia ver? Então veja que ele está aqui misturando a cegueira física com a cegueira espiritual, para sinalizar que a sua cegueira física representa a cegueira espiritual. Todo mundo cego. Ele cego porque era cego e não podia enxergar ninguém no templo. E os outros que pareciam ver também eram cegos, de modo que ninguém via ninguém. Será que isso acontece nos nossos dias? Esse cego é um cego. Reflete bem esse cego, né? Está curado, né, pastor José? Me perdoe, viu? Cada um como quem busca o seu próprio interesse, com os olhos postos no umbigo. Retomei um pouquinho atrás. Por isso ninguém enxergava o outro. Eu mesmo não podia ver os que enchiam o templo. Apenas ouvia o burburinho, as vozes, as orações misturadas, os lamentos, as angústias, os balidos, os risos, os aplausos, o prosperar da infâmia. De vez em vez ouvia o tilintar do cobre caindo na vasilha de esmolas. Ele ouviu o barulhinho do cobre caindo. Do cobre caindo. Cobre. A prata e o ouro eram depositados ou nos bancos ou nos gasofiláceos. Então caía, ele já sabia pelo barulho, é cobre. Aqui só cai cobre. As notas altas, a moeda alta, de valor alto, estão nos bancos. Ou como Jesus disse que os fariseus davam grandes somas no gasofilácio, com vistas de serem vistos dos homens, né? Continuando, seus depositários ou os ofertantes preocupavam-se com a glória do hoje ou com a segurança do amanhã. A glória do hoje são as grandes somas nos gasofilácios. E a segurança do amanhã é o depósito nos bancos. Os cegos, ora, os cegos são cegos, dê a eles o óbolo que lhes pertence. Ou seja, como que ele dissesse, todo mundo doando grandes somas aos bancos e aos gasofilácios. Mas e os cegos? Você não vai ajudar o cego? Alguém responde, os cegos são os cegos. O que você quer com o cego? Dê a ele o óbolo que lhe pertence, é a moedinha. Mas o faz por cegueira. Por este motivo, todos, com raríssima exceção, saíam do templo com 1 ou 2 óbolos somente. E isso porque, como dizia o salmista, a misericórdia divina permanece para sempre. Ou seja, eles iam, mas saíam pobres. Eles não absorviam. E só levava alguma coisinha para casa ainda, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Já imaginaram o quanto que nós poderíamos ganhar de Deus hoje? E às vezes vamos embora com apenas umas moedinhas?
E só vamos com algumas moedinhas, porque a misericórdia de Deus é grande. Se não fosse misericórdia, saíamos sem nada. Por este motivo, todos, com raríssima exceção, saíam do templo com 1 ou 2 óbulos somente. Isso porque, como dizia o salmista, a misericórdia divina permanece para sempre. Alguma palavra lhes ficava no espírito. A verdadeira riqueza, todavia, permanecia latente e intocável em sua forma misteriosa, ainda não revelada, não podendo ser vista pelos cegos. É necessário que a luz do mundo brilhe no coração, a fim de que vejam. Assim acontece com todos os símbolos. Em sua materialidade há sempre a realidade imaterial representada. Pausa. Como ele está falando do templo, né? O templo não tinha as mobílias, não tinha o altar de incenso, altar de holocausto, tinha um candelabro, tinha a mesa dos pães, tinha a arca do concerto. Todos esses elementos do templo eram elementos materiais, porém simbólicos. Ou seja, eles tinham imediatamente aquela aparência, mas eles tinham uma riqueza, que era o sentido espiritual que cada um daqueely elementos possuíam. Por isso que a diferença do Antigo para o Novo Testamento é muito grande. Porque o Antigo Testamento está narrando, tinha uma mesa, tinha um candelabro, tinha um bode, tinha uma ovelha, tinha uma vaca vermelha, tinha um sacerdote, a roupa dele era assim. Mas quando você entra para o Novo, os apóstolos começam agora a tomar o sentido espiritual daquilo que era aparente, material, para fazer representar na sua realidade plena. Por isso que ele está dizendo, assim acontece com todos os símbolos. Em sua materialidade, há sempre a realidade imaterial representada. Somente aquele cujo olhar transcende o imediato e o aparente, penetrando-lhe as entranhas e tocando-lhe a alma, é que pode considerar-se um iluminado. Nós não saímos do tema. O cego que enxerga. Somente aquele cujo olhar transcende o imediato e o aparente, penetrando-lhe as entranhas e tocando-lhe a alma, é que pode considerar-se um iluminado. Esse livro, ele marcou uma mudança radical no ministério apostólico de Volta à Palavra. Mudança de perspectiva. Ou seja, até esse livro para trás, ou deste livro para trás, nós sempre olhamos a Escritura no seu aspecto teológico, no seu aspecto material. A partir desse livro para frente, passamos a olhar, como diz o texto, penetrando as entranhas dos eventos, das histórias, né? Procurando tocar a alma daquela verdade. É o que nós chamamos de leitura orgânica da Escritura. Razão porque este livro não vai ter aqui um tanto de versículos para você fazer a conferência. Ainda que você vai ver, ou vai perceber, centenas de textos bíblicos, ora expressos, ora parafraseados, ora implícitos, mas todos como verdade acontecendo dentro do homem. As personagens vão manifestar isso. Quando falarmos sobre a queda de Lúcifer, ao invés de fazermos um estudo exegético de Ezequiel 28, nós vamos colocar a queda acontecendo no coração, na mente, na consciência de Lúcifer. Vocês vão sentir aí, dentro de vocês, a coisa acontecendo, enquanto estivermos lendo. Pode ter certeza disso. Por isso que nós estamos, que aqui a personagem principal está colocando a necessidade de penetrarmos as entranhas dos acontecimentos, das personagens bíblicas e tocar a alma para sermos alguém que de fato enxerga as coisas. Página 21. Recordo-me de ter ouvido, certa ocasião, um estranho rabi falar aos religiosos do templo acerca de Davi. Pausa. Ele está exemplificando o que ele acabou de dizer. Ou seja, muitos olhavam o templo só na sua parte material, não podiam ver o sentido daquelas coisas.
Agora ele vai retratar isso a partir de um texto bíblico. Recordo-me de ter ouvido, certa ocasião, um estranho rabi falar aos religiosos do templo acerca de Davi. Dizia ele que o patriarca profanou o templo ao entrar sem permissão às suas portas e, juntamente com homens de má reputação, comer os pães sagrados ilícitos ao homem comum. E o rabi concluiu dizendo: e Davi ficou sem culpa. Vocês lembram desse texto de Mateus capítulo 12, né? Pensa comigo, o registro bíblico. Davi entrou com um grupo de homens de má reputação no templo sagrado. De acordo com o exterior, com a letra do texto, não está errado ou não está errado? Não pode entrar no templo. Primeiro, só podem entrar no templo os sacerdotes. Davi não era sacerdote, muito menos aquela corja que estava com ele. Mas eles entraram. Não bastasse que tivessem entrado, comeram os pães sagrados que não lhes era permitido. E o rabi, que é Cristo, conclui dizendo: e Davi ficou sem culpa. Essas palavras ressoaram por muito tempo em minha mente. Não podia compreender a façanha de Davi de sair ileso de sua transgressão sem atrair sobre si o juízo divino. Somente depois que a luz se irradiou de mim, pude entender a proeza, a agudeza do seu olhar, ou que seja, a agudeza do olhar de Davi. O filho de Jessé não olhava como olham os cegos. O filho de Jessé, que é Davi, contemplava além da materialidade formal e tocava toda a graça e misericórdia presentes no templo, não visíveis, porém, ao homem míope, carente de iluminação. Estão entendendo? Dá para entender a leitura boa? Tá legal? O mesmo acontece hoje em relação à cruz, sangue e morte do Messias. Quando hoje em dia os crentes falam sobre a cruz, o sangue e a morte do Messias, eles estão falando sobre a cruz, um instrumento. Falam sobre o sangue, as hemácias e a morte física do Messias. Eles não conseguem penetrar o âmago dessas verdades profundas, porque são cegos, não entendem a cruz, não entendem o sangue, não entendem a morte. Precisa de ter os olhos abertos. Qualquer coisa que não seja Deus revelado no homem não passa de 1 ou 2 óbulos. Ou seja, estou dizendo, ou o cego está dizendo, que a visão doutrinária, a mera visão doutrinária da cruz, do sangue e da morte, são óbulos. Pode chamar o maior teólogo, ele só vai ter 2 ou 3 óbulos no bolso. Todo o seu conhecimento, seu vasto conhecimento teológico, são 2 ou 3 óbulos. Não quero dizer que os teólogos não tenham a visão. Eu me refiro ao legado teológico conforme nós recebemos ao longo da história, não é? Que são esses compêndios teológicos, simplesmente abordando os aspectos materiais. Qualquer coisa que não seja Deus revelado no homem não passa de 1 ou 2 óbulos. Por isso íamos e vínhamos cotidianamente na mesma miséria e na ilusão de sermos bastardos. Então ele coloca íamos e vínhamos. Vai imaginar na multidão indo para o templo, lá no tempo de Jesus. Agora ela voltando do templo, todo dia íamos e vínhamos na mesma miséria. 10 anos, 20 anos, nada muda. Tudo continua igual. Por quê? Porque não podiam enxergar. Se bem que eu não me encontrava com os que compartilhavam desta opinião. Imaginava um dia em que eu me encontraria com o Messias e, tocado por sua ternura, sentir-me-ia para sempre livre da cegueira. Ou era um cego com sede de visão. Ou seja, ele tinha uma diferença.
Embora ele subia e descia ao templo, ele sabia: um dia eu vou me encontrar com o Messias e ele vai abrir os meus olhos. Capítulo 1 encerrado. Até aqui os irmãos estão tendo uma boa compreensão? Tranquilo? É mais fácil de ler juntamente comigo ou é a mesma coisa? Página 23, capítulo 2, o paradoxo. Você pode até substituir a palavra o paradoxo por a contradição. E continua, portanto, as reflexões da personagem principal. Era sábado. Vocês sabem o valor do sábado para os judeus, né? Para os adventistas, ou que seja para os cristãos messiânicos, o sábado eles o têm como um dia da semana, o sétimo, como o dia intocável de descanso. Era sábado. O sol marcava a primeira hora do dia. Qual é a primeira hora do dia? 6 horas da manhã. A terceira hora do dia, 9 horas da manhã. A sexta hora do dia, meio-dia. Os judeus contavam de 3 em 3, né? Deste modo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, enfim. Era sábado, o sol marcava a primeira hora do dia. Naquela manhã, levantei-me cedo, como era de costume, em todos os sabates. A cidade despertou calma. Não se ouvia na rua grito de mercadores, nem nos campos balido de ovelhas, que nessas ocasiões eram recolhidas nos apriscos. Tudo em volta parecia descansar. Consegue perceber o tom da ironia? Tudo em volta descansava, ou tudo em volta parecia descansar? Se parece, não havia descanso de fato. Tudo em volta parecia descansar. A cada 7, uma expressão judaica para se referir a cada semana, a cada grupo de 7, a cada sábado. Cada sábado era cada 7 dias da semana. A cada 7, Jerusalém respirava novos ares soprado dos 7 montes. Posto que o ar seja sempre o mesmo, para quem não rompeu a aurora, o ar sopra-lhe diferentemente a face. Então, a cada 7, a cada sábado, o povo levantava cedo para ir ao templo, e os ventos soprados dos 7 montes que cercavam Jerusalém, a cidade entre 7 montes, para quem não rompeu a aurora, para quem ainda não cresceu, para quem ainda não se entendeu como de fato ele deve ser no mundo e para Deus, para aquele que ainda não tem maturidade e entendimento, esses ventos que sopram toda a vida, sopram diferentemente em sua face. Por exemplo, há quanto tempo que existe dia 25 de dezembro? Desde sempre, né? Você já nasceu? Já havia. Todo ano, quando dá o dia 25 de dezembro, as pessoas levantam cedo, dia 25, sobretudo as crianças, né? Aí, aquele dia, para ela, é um dia diferente. Mas é um dia como qualquer outro dia. Mas, devido à sua infância, ou à sua infantilidade, aquele dia ganha um sentido diferente. Mas, na verdade, isso é bobagem, né? Isso é bobagem. É um dia como qualquer outro. Na verdade, todos os dias deveriam ser diferentes para nós, porque é uma nova oportunidade. Mas não. Então veja, a cada 7, Jerusalém respirava novos ares soprados dos 7 montes. Embora o ar seja sempre o mesmo, para quem não rompeu a aurora, o ar sopra-lhe diferentemente a face. Parecia-nos com isso que a própria natureza corroborava as nossas sensações.
A esperança do verdadeiro repouso, entretanto, trazidas pelas correntes dos ventos proféticos, isso não podíamos ver. Ou seja, eles viam o sábado, tinha aquele sentimento daquele dia, que não mudava nada, ao passo que a esperança de um verdadeiro repouso, isso eles não sentiam. Eles não podiam perceber que um dia haveria de vir um descanso real. Eles não podiam perceber que o sábado do sétimo dia era apenas um símbolo do verdadeiro descanso. A esperança do verdadeiro descanso, entretanto, trazida pelas correntes dos ventos proféticos, isso não podíamos ver. Convictos como Édipo, dávamos ao sábado o irrisório valor de um óbolo, conforme se ensinava na sinagoga. Quando fala convicto como Édipo, essa é uma referência a uma tragédia grega chamada o Édipo Rei. E esse Édipo era alguém que toda a sua tragédia acontece quando ele tentou frustrar o destino. Pense comigo por um momento. Vou abrir um parêntese só para explicar o Édipo. E a história de Édipo é uma história extraordinária, porque, de acordo com a tragédia, seria assim: o rei de Tebas um dia recebeu uma profecia de um profeta, dizendo assim: olha, você terá um filho, esse seu filho vai te matar e vai se casar com a sua esposa. Não é uma tragédia? Quando o filho dele nasceu, o que o rei pensou? Não, eu vou driblar o destino. Se esse é o destino, eu vou frustrar o destino. Ele não vai acontecer. Quando o filho dele nasceu, ele chamou um pastor de ovelhas e falou assim: olha, leve para distante esse menino e jogue ele de cima de um monturo. Eu quero que ele morra. Vou matar o menino, eu quero ver ele crescer e me matar e se casar com a minha esposa. O pastor de ovelhas levando, ou o seu servo levando para longe, ficou com muita pena do menino e resolveu entregar a um pastor de ovelhas para que levasse para um lugar distante. O pastor de ovelhas até que levou o menino para bem longe de Tebas, levou-o para Corinto. E chegando lá, esse filho foi dado para o rei de Corinto. Tudo certo. O menino cresceu como filho do rei de Corinto. Até aí tudo bem. Ficou grande, homem, bem distante das suas origens. Um dia estava lá Édipo, crescido, filho de quem? Do rei de Corinto. Numa taberna, apareceu-lhe um profeta. Disse: olha, menino, você vai matar seu pai e se casar com a sua mãe. O que ele disse? Eu? Matar meu pai? Jamais. Vou driblar o destino. Vou fugir daqui. Porque fugindo daqui, não matarei meu pai, tampouco me minha mãe. Vou para uma terra bem distante. E tomou o caminho de Tebas. Vocês estão entendendo? Já sabe qual vai ser o final da história, né? Eu não vou contar mais porque é muito longa a história, mas já deu para perceber que ele, querendo frustrar o seu destino, ele está indo de encontro ao seu destino. Por fim, depois que ele matou o seu verdadeiro pai em Tebas e se casou com Jocasta, sua mãe, veio uma grande praga sobre Tebas. E ele, como ganhou o reino, ele agora, senhor de Tebas, rei de Tebas, quer descobrir por que tem uma praga em Tebas. Aparece novamente o profeta Tiresias. Esse profeta era um profeta cego. Só que, sendo esse profeta cego dos olhos físicos, se é profeta, é vidente. Se é vidente, ele enxerga, mas não com os olhos físicos. Era o único que enxergava os fatos. E o Édipo, que era bom das vistas, não conseguia enxergar a sua própria história. Quem era o verdadeiro cego? Édipo. Só que Édipo dizia assim para o profeta cego Tiresias: seu cego sem vergonha, você não sabe de nada, você é cego. Então Édipo tinha uma convicção, mas ele era o verdadeiro cego. A sua convicção era o seu grande engano. O texto diz:
convictos como Édipo. Olha, totalmente cego, mas numa convicção como se enxergasse. Dávamos ao sábado, o dia da semana, o irrisório valor de um óbolo, conforme se ensinava na sinagoga. Neste dia, nenhum trabalho era feito. O descanso do corpo era determinado sob pena de morte. Imaginou que descanso é esse? O descanso do corpo era determinado sob pena de morte. Se trabalhar, morre. É um descanso muito desgraçado, né? Com todo o respeito a quem gosta desse dia e tal, mas é complicado. A pessoa não pode fazer nadinha. Ele está com vontade de fazer, não está nem cansado, mas morre. O descanso do corpo era determinado sob pena de morte. A qualquer movimento diferente que fugia às diretrizes mosaicas, sentia-se a ponta do aguilhão, lembrando o código do Sinai com as suas imprecações. Cuidado que tu morre, cuidado. Eis o paradoxo: encurvados sob o fardo da lei, subiam alegres os homens ao templo. Como é que podiam subir alegres se estavam sob o aguilhão e sob a ameaça constante? É um paradoxo. Mas não é assim que é a religião? Sob a ameaça dos gafanhotos, sob a ameaça dos demônios, sob a ameaça de perder a salvação, sob a ameaça de todos os tipos, eles estão cantando alegres. É uma alegria, mas o medo, a ameaça, sempre ali, constante. Eis o paradoxo: encurvados sob o fardo da lei, subiam alegres os homens ao templo. São as duas faces da religião: a que se pode ver e a que só se pode sentir. A primeira, a que se pode ver, equivale a uma festa. A segunda equivale ao tanque de Betesda, em cujo interior há toda sorte de enfermos. Tudo isso numa coexistência paradoxal. Mas quem é capaz de perceber e de gritar e de denunciar como falso e ilusório o que chamam Deus, aquilo que não passa de caprichos de homens? Bem, mas acerca desse ponto não lhe falarei agora, intrigado leitor. Voltaremos a eles depois que passarmos pela cruz. Por agora, basta-lhe o paradoxo vivido naqueles e nestes tempos. Bom demais, né? Maravilha? Veja que ele está sempre refletindo. Começou dizendo que o dia era sábado e as pessoas subiam para o templo. Então, imagine só, ele subindo ao templo. Enquanto ele subia ao templo, ele via as pessoas encurvadas, sob o fardo da lei, ameaçados pela lei, mas alegres subindo. Aí ele foi refletindo sobre isso, e desse capítulo aqui, só essa cena, ele viu as pessoas subindo, encurvadas pelo fardo da lei, deu o capítulo 2. As reflexões dele, só em olhar as pessoas subirem. Capítulo 3, página 25. Lodo nos olhos. Quero que vocês entendam que, quando ele começou no capítulo anterior, era sábado, e os homens subindo, ele está subindo ao templo. É aqui nesse momento que ele subindo, é que ele será curado, ou que ele vai se encontrar com o Messias. Já é a narrativa da sua experiência de cura. O que significa que não existe cura, ou não haverá cura, sem que haja o quê? Reflexão. Ele está refletindo, ele está subindo, e está percebendo que tem alguma coisa errada. Ele é cego, como é que ele pode enxergar? Lembra de Tiresias? Cego dos olhos físicos. Mas ele agora subindo, ele começa a refletir a condição. Ninguém será curado se não refletir a atual condição. Então, quando ele começa a refletir, tem alguma coisa errada. Quando ele começa a perceber como pode as pessoas estarem curvadas sob o fardo da lei e estarem alegres. Tem um problema que não está muito certo. Ele já está começando a receber a revelação. Enquanto você não se sentir incomodado, enquanto você estiver assistindo tudo como
um espectador no teatro, aplaudindo todas as coisas, você está totalmente cego. Mas quando você começar a perceber, tem uma coisa que não está certa. Você imagina só alguém que defende a Bíblia. É bom ou ruim? Bom, defende a Bíblia. Defende o cumprimento das Escrituras. Bom ou ruim? Bom, ai, que maravilha. Uma pessoa que se auto-intitulou advogado de Deus e das Escrituras. Bom ou ruim? Coisa boa, alguém em defesa. Até que enfim, alguém em defesa, né? Só que nessa sua busca e ânsia de defender e de praticar, ele briga com as pessoas, humilha as pessoas. E a sua ação de querer convencer os outros da sua verdade cria inimizades, gera porfia, divisão. Eu pergunto, essa pessoa está clara do que está fazendo? Pode ter todas as boas intenções, está ferindo o fio ou o nervo principal da fé, que é o amor. Agora, não diga a pessoa fala assim, poxa, eu defendo tantas doutrinas, eu conheço todas elas, esquematizo todas elas, está tudo muito certo, o cronograma, não é? O esquema, os textos. Puxa vida, mas está só no papel, tem um problema aí. Quando ele começa a perceber isso, ele está começando a ver alguma coisa. Ele está começando o processo de visão e de revelação. É o incômodo. Aquele incômodo. Por exemplo, é o que diz Platão no 7º livro de A República, a alegoria da caverna. Já ouviram? Conta de um grupo de pessoas que estavam no interior de uma caverna, todos amarrados, sentados no lugar, há muitos e muitos anos. Eles nem sabem a origem de como eles chegaram ali. Não tem eles nenhum conhecimento de nada, senão a escuridão da caverna. Ou melhor, a penumbra da caverna, porque por detrás deles tem uma parede, que tem uma fogueira, e essa fogueira cria uma semiluz, de modo que passando por detrás daquelas paredes, alguns homens com jarros na cabeça e objetos, e conversando, refletiam suas sombras grandes, deformadas, não é? Aquelas pessoas ali só sabiam daquelas sombras e daqueles ruídos. Para eles a realidade era tudo aquilo. Enquanto estava ali todo mundo amarradinho naquele mundinho úmido, mal cheiroso, escuro, essa aqui é a vida, essa é a realidade. Nada acontece, mas um dia um deles começa a se movimentar e começa a falar, eu preciso tirar essas cordas da minha mão. Por que eu tenho que ficar aqui preso? Quando ele começa a pensar assim, já começou um processo libertador, já começou um processo de mudança. Aí um dia ele consegue se livrar as mãos, mas como as mãos ficaram muito tempo para trás naquela posição, pensa na dor de agora começar a articular esses braços. Dói ou não dói? Igual como se você estivesse com a perna muito tempo parada e ela fica dormente. Imagine só a dificuldade. Então esse processo de libertação causa dor, angústia. Ele vai desatar agora as pernas. E é lógico que está todo mundo ao lado dizendo, esse cara enlouqueceu. Lógico. O que você quer, rapaz? Você quer ir para onde? O mundo é esse, a realidade é essa. Aqui é a verdade. O que você quer? Não, existe alguma coisa. Ele está incomodado, ele não tem certeza, ele não sabe ao certo, mas ele tem uma intuição, tem algo. Não é possível que tudo se resume a isso. Agora pensa na situação dele, quando ele agora começa a caminhar dentro daquela caverna, na escuridão. Dói as pernas, dói as costas, dói os braços. Esse processo de libertação, de visão, de cura, de educação, na verdade, é um processo doloroso. Mas
depois de caminhar muito, ele consegue ver uma luz longe. Ele consegue ver que aquela caverna tem uma saída e lá tem uma luz, diferente daquela da fogueira que ele via somente como uma semiluz. Quando ele chega na porta da caverna, é certo que a luz solar ofusca a visão dele, ou não? Ele recolhe, ele fica cego. Mas ele vai insistir, e esse insistir é um processo doloroso. Enfim, ele se liberta. Aí ele consegue ver, de fato, um outro mundo, uma outra realidade, ou a realidade que não é aquela da caverna. O que ele vai fazer agora? Agora eu vou curtir esse mundo novo. Vou tomar banho nos riachos, nas praias, comer as frutas mais deliciosas. Eu vou agora poder fazer um mundo só para mim. É isso que ele faz? Ele tem um sentimento fraterno, profundo. Os meus irmãos estão lá dentro. Preciso levar a eles a palavra da verdade, a libertação. Ele volta. Quando ele volta, ele é considerado o quê? Um libertador? Um vidente? Uma solução? Ah, chegou o louco. Aí quando ele começa a contar e narrar tudo o que ele viu, as pessoas falam: você é um herege. Estou errado, Márcio? Não é isso mesmo? O pior é que quando esse começa a convencer algum que está lá: eu vou ajudar você a sair daqui. Aí começa a contar, e naquele começa a nascer uma coisa boa também, mas logo chega um dos líderes ali dentro, para aquele que está querendo sair, fala: você vai sair com esse camarada? Você vai acompanhar esse camarada? É um louco, ele é um mentiroso, ele é um apóstata. Não é assim que acontece ou não é? É lógico que não podemos sair por aí seguindo qualquer um que diz que viu alguma coisa, mas pelo menos a verificação tem que ser feita. Não é isso? Então esses que se libertam, eles são considerados, portanto, esses hereges. De sorte então que enquanto nós não começarmos a sentir um incômodo profundo, não começa o processo de cura, de mudança, de transformação. Essa inquietação é que vai gerar a busca. Então esse cego aqui, enquanto ele está subindo, ele está refletindo. Essa reflexão já são os primeiros lampejos da sua visão. Ele já está sendo trabalhado para enxergar, porque a cura não vai acontecer de repente. Ela é sempre um longo processo. Tá bom? Eu vou parar por aqui, porque entrando para o capítulo 3, o tempo não vai permitir. Então não vai resolver ler 2 ou 3 parágrafos e parar. Tá bom? A semana que vem nós vamos retomar página 25, capítulo 3, né? Quando o cego, subindo com a multidão, vai ter a sua experiência.